pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas online, agora nós vamos para frações. Eu tenho aqui 3 figuras geométricas, eu tenho um triângulo, um círculo e um quadrado. Nós vamos fazer representações de frações. Como o próprio nome diz, são pequenas partes, pequenas frações de um todo, não é verdade? Eu tenho uma figura inteira, triângulo. Eu tenho outra figura inteira, um círculo, outra figura inteira, um quadrado. Não tem nenhuma divisão. Agora nós vamos começar a dividir estas figuras inteiras, não é verdade? Então vamos lá, vou começar pelo círculo, que é a mais comum, né? Então eu vou dividi-lo em 4 partes. Se eu dividir em 4 partes, como que eu represento? Como que eu escrevo no meu caderno esta representação? Eu dividi em 4, ok? Então, dividindo em 4. O 4 será o meu denominador, ou seja, a quantidade dividida é o denominador. Esta linha representa a divisão. Então, estou dividindo por 4. Quanto que eu estou dividindo por 4? Se eu colorir uma parte, colorindo uma única parte, eu tenho uma parte de 4. Eu tenho 1/4. Se eu vou dividir o meu triângulo em 2 partes, né? Em quantas partes eu dividi? Eu dividi em 2 partes. Quantas eu vou colorir? Colorir apenas uma. Eu tenho 1/2, ou eu tenho a metade, eu tenho a metade desta figura, não é mesmo? E o meu quadrado? Quantas partes vou dividi-lo? Vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 partes. Quantas eu vou colorir? Vamos colorir em umas 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu tenho 5/8. E aqui eu tenho 1. Eu tenho 1/2. Eu tenho 1 e a metade, né? Eu tenho apenas uma parte colorida. Uma parte colorida. E aqui eu tenho 5 partes coloridas. Então, eu tenho 1/2, 1/4 e 5/8. Se eu quisesse colorir mais aqui, se eu retirasse, né? Então, eu poderia. Eu vou mudar apenas o numerador. Continua dividido em 4 partes, só que eu colori 2. Então, ao invés de 1, eu vou colocar 2/4. Então, aqui agora muda também, ó. 2/4. Então, desta forma, eu estou representando uma figura geométrica em 4 partes. Como que eu escrevo no meu caderno esta representação em números? Do 2, quanto foi dividido? 4. Então, eu tenho 2/4, eu tenho 8 partes de um inteiro, e eu retirei
5 partes, então eu tenho 5 oitavos. Eu tenho um inteiro, dividi em 2 partes, retirei apenas uma, então 1 meio, certo?